Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama chamado Careful What You Wish For. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o protagonista dizendo que quando você é criança, você não pensa nas consequências dos seus atos. Você se sente invencível. As pessoas dizem que no verão tudo pode acontecer, e no caso dele aconteceu. Vemos uma foto de pessoas curtindo na praia, quando Doug chega a uma cidade. Ele está lendo um livro e olha para cima, quando vê uma vista de tirar o fôlego. Ele é levado à cidade com seus pais, e enquanto eles estão tirando suas malas do carro, sua mãe, brincando, pergunta se ele tem livros suficientes para a viagem. A casa deles fica ao lado de um pier, onde um par de barcos está lotado. Doug vai até lá e encontra um de seus amigos, que lhe conta sobre as mulheres que vieram para cá e que a situação está muito boa para eles, que com certeza vão se dar bem nesse verão. Os dois caminham ao cais e se dirigem a um bar, onde há uma banda tocando. O amigo de Doug lhe entrega um avental e diz que agora o verão começou oficialmente. Doug volta para casa e grita para avisar que chegou, mas ninguém está mais lá. Então ele vai até o seu quarto e está olhando para algumas fotos, mas quando olha pela janela, vê que um novo casal se mudou para lá. A esposa é linda e ele tenta vê-la, mas ela entra na casa. Seu nome é Lena e seu marido se chama Elliot. Doug continua olhando para Lena, que de repente olha para cima, o que o surpreende, e ele se afasta da janela. Mais tarde, ele pega a bicicleta e consegue avistar Lena enquanto ela se curva para tirar a areia dos seus sapatos. Doug então vai encontrar seu amigo, e eles mais uma vez iniciam uma conversa sobre garotas. Os dois levam um colchão para um velho barracão de barcos, quando ouvem o som de gargalhadas do outro lado da praia. Os dois abrem suas cervejas enquanto seu amigo lhe diz que ele se certificará de que ele terá um verão incrível. Quando ele volta para casa, seu pai lhe chama e o leva para conhecer os novos vizinhos. Elliot diz a Doug que seu pai lhe contou que ele sabe muito sobre barcos, e Elliot o convida para dar uma olhada em seu novo barco, afirmando que pode contratá-lo para ajudar. No dia seguinte, Elliot vai dar uma olhada no barco e vê Lena voltando de um mergulho, enquanto ela vai tomar banho. Lena tira todas as suas roupas e Doug está continuamente olhando para ela, quando de repente Elliot sai e pergunta a ele sobre o barco. Doug diz a ele que os danos são superficiais, e Elliot lhe diz que ele vai sair da cidade por um tempo. Os dois discutem o pagamento de Doug e concordam em $12 por hora, mas Elliot diz que ele teria pago 20. Mais tarde, Doug olha novamente pelas janelas em direção à casa do vizinho e vê Lena se trocando. De repente, Elliot entra na sala e tenta forçar a sua esposa a ficar com ele, o que faz Doug desviar o seu olhar. No dia seguinte, enquanto os dois estão no barco, Doug pergunta a Elliot como ele conseguiu obter todas essas coisas, e Elliot responde que tudo isso foi possível por causa do seu dinheiro e da sua boa aparência. No dia seguinte, Doug vê Lena passando mais uma vez e de repente ouve um grito. Ele sai correndo e vê que Lena está ao lado do carro com medo de uma aranha, então ele tira o bicho para fora e o mata. Depois ele conserta o carro para Lena, mas fica um pouco constrangido quando ela se aproxima. Ele conta sobre isso para o seu amigo, que diz que é melhor ele ter cuidado com o marido de Lena, pois ele não parece um cara com quem Doug iria querer se meter. No caminho de volta do seu trabalho, Doug encontra Lena, que está sentada na varanda. Ela diz a ele que se trancou fora de casa e que precisa da ajuda dele para entrar. Depois ela pede para que ele mantenha isso em segredo entre eles, porque Elliot havia pedido para ela cuidar de si mesma. De repente, começa a chover e Lena pede que ele pegue uma pedra e quebre a janela traseira e entre para abrir a porta. Doug faz isso e consegue entrar e abrir a porta para ela. Então ela o convida para entrar e lhe entrega uma cerveja. Os dois começam a conversar e ela percebe que ele tem um corte na barriga, então ela começa a limpar a ferida e sedutoramente diz que ele vai viver. Doug então beija Lena e depois pede desculpas, mas ela não parece intimidada e diz a ele para continuar. Os dois começam a curtir e então Lena começa a se despir. Doug ajuda a tirar a roupa e eles acabam ficando íntimos. No dia seguinte, eles acordam juntos na cama. Lena diz que ele foi bom ontem à noite e lhe pergunta se ele já tinha estado com uma garota antes. Brincando, ele diz que foi a sua terceira vez e Lena então se deita ao seu lado. Em seguida, Doug vai para casa e até sorri para si mesmo, pensando no tempo que ele acabou de passar com ela.
Mais tarde, ele vai se encontrar com seu amigo, que lhe diz que ligou para ele ontem à noite e ouviu gemidos de Doug na ligação. Ele lhe mostra um par de garotas com quem quer ficar, mas Doug não liga para elas. Nos próximos dias, Doug continua observando Lena e também começa a trabalhar para ela. Um dia, quando ele está trabalhando no barco, Lena se aproxima dele mais uma vez e lhe diz que seu marido mandou que ela fosse vê-lo. Eles entram no barco e Lena pede que ele feche a porta, depois começa a flertar com ele. Ela mais uma vez começa a tirar a roupa e eles acabam se beijando mais uma vez, o que leva a mais um momento íntimo. Naquela noite, Doug está trabalhando no bar quando vê Lena entrando com seu marido. Seu amigo aparece atrás dele e aponta para algumas garotas, dizendo que tem um bom pressentimento sobre esta noite. No dia seguinte, Doug passa em sua bicicleta quando vê Elliot parado ao lado de uma loja. Ao entrar na loja, ele encontra Lena lá dentro. Ambos saem pela porta dos fundos e acabam ficando juntos, mas Elliot entra na loja à procura de Lena. Ao ouvi-lo chegar, eles param e Lena dá um beijo de despedida em Doug. Um tempo depois, Elliot inspeciona o barco que Doug está consertando e depois ele dá alguns conselhos a Doug. Ele diz que Doug o faz lembrar de si mesmo no passado e que ele está trabalhando duro. Ele também diz que ele está saindo da cidade. Então, Doug aproveita para se encontrar com Lena e eles fazem um piquenique na cama. Lena entrega um telefone para ele. Ela diz a ele que Elliot é um homem paranoico e que o telefone vai ajudá-los a conversar. Então, Doug corre para a cozinha e Lena o segue, mas eles são vistos pelo jardineiro. Algum tempo depois, Doug volta para a orla e vê que Elliot está ao lado de seu barco. Ele anda apreensivamente em direção ao barco e vê que Lena está com ele. Então, Elliot pede a Doug para levar o barco para se certificar que ele está em condições de navegar. Durante o passeio, Elliot é quase atingido por uma viga, mas ele consegue se abaixar. Enquanto Elliot estava tentando dar a Doug conselhos sobre mulheres, ele pergunta se ele tem uma namorada e Doug diz que sim. De repente, o motor do barco quebra e Doug entra para dar uma olhada. Então Lena aparece de repente para dizer que está pensando em se divorciar de Elliot. Mais tarde naquela noite, ele recebe um telefonema de Lena, que está chorando e lhe diz que Elliot a agrediu e que ele está fora para uma viagem de negócios. Doug dirige ao hospital e lhe diz que ela precisa contar isso à polícia, mas ela foge do assunto e eles simplesmente vão para casa. Um tempo depois, ele está trabalhando quando recebe um telefonema de Lena, que está tomando um banho de sol ao lado da praia. Ela o convida para ir até lá e eles acabam ficando juntos no barracão. Lena diz a Doug que se sente muito livre com ele. Depois ela lhe conta sobre a primeira esposa do seu marido e como eles ainda estão envolvidos em uma batalha judicial. Os amigos de Doug perguntam sobre as atividades dele e lhe dizem que ele está saindo com alguém, mas Doug simplesmente foge desses comentários. Em seguida ele vai para casa e vê que Elliot está de volta. De repente ele recebe uma ligação de Lena. Ele corre para o seu quarto e liga para ela, então ela diz que precisa que ele vá até lá imediatamente. Doug corre para a casa dela e descobre que Elliot e Lena brigaram, e ela conseguiu dar uma paulada na cabeça dele. Depois ela revela que Elliot está morto e tenta pedir ajuda a Doug, dizendo que não queria colocá-lo em apuros, mas não sabe o que fazer. Doug lhe diz que eles vão descobrir algo, mas agora precisam agir como se nada tivesse acontecido. Em seguida, ele vai trabalhar no bar e quando volta para casa, vê que Lena está conversando com seus pais. Eles têm uma interação estranha e Doug vai direto para o seu quarto. Mais tarde naquela noite, ele vai até a casa de Lena, mas ela diz que está se sentindo mal de ficar na casa de Elliot. Então os dois vão para a casa dos pais dele. Doug diz que eles poderiam fazer parecer um acidente, mas Lena não acredita que isso vai funcionar. Então Doug apresenta um novo plano e leva o corpo de Elliot para o seu barco, dizendo a Lena que ela dirá aos policiais que eles tiveram uma briga e Elliot saiu de casa. Assim que o barco está prestes a sair, um guarda vê Doug e chama por ele como Sr. Harper. Então Doug age como se fosse Elliot e leva o barco embora. Pela manhã, a polícia está investigando o que parece ser um acidente e tem policiais chegando à casa de Lena. Doug usou uma viga no navio para fazer outro ferimento na cabeça de Doug e depois usou álcool e um cigarro para atear fogo no barco. Doug continua com a sua rotina normal e está servindo um par de policiais que estão falando sobre o acidente. Mais tarde, uma mulher é mostrada dirigindo até a cidade. Ela vai ao encontro da polícia e diz que eles estão levando o caso muito a sério.
Elliot tinha um grande fundo de seguro e agora todo esse dinheiro vai para Lena. Então eles estão investigando um crime. A mulher continua a investigar o que aconteceu e pergunta a Lena sobre tudo, inclusive se eles tinham casos extraconjugais. Lena responde que não teve nenhum caso extraconjugal e depois se levanta aborrecida com as perguntas da investigadora. A polícia também está investigando o caso e o guarda da beira-mar lhes diz que ele pode ter um suspeito. Os policiais começam a falar com o pai de Doug e Doug pergunta ao guarda sobre os suspeitos. Ele diz que pensava ter visto Elliot naquela noite, mas que pode ter sido outra pessoa. Em seguida, a agente de seguros vai até a casa para dar uma olhada no local do crime. Ela descobre uma janela de vidro quebrada que Doug deixou na noite em que encontrou Lena pela primeira vez. A polícia também pergunta ao amigo de Doug e ele diz que pode haver alguma mulher que Doug está saindo. Isso deixa Doug com raiva e ele vai embora. Mais tarde naquela noite, a agente chega à casa de Doug e pergunta sobre a noite em que Lena os visitou. Ela diz que eles gostariam de ver Doug na delegacia. A esta altura, Doug está em pânico e ele tenta ligar para Lena, mas desliga quando seus pais se aproximam. Então, Doug responde algumas perguntas na delegacia e a agente lhe pergunta sobre a relação de Elliot com Lena. O agente tenta pressionar Doug para revelar os detalhes, mas sua mãe intervém e diz ao agente que ela não permitirá que ele incrimine o seu filho. Nesse momento, Doug recebe uma mensagem de Lena, que lhe pede para encontrá-lo no depósito de barcos. Lena diz a ele que eles precisam ficar separados por um tempo e depois sai. Quando Doug chega em casa, a investigadora está de volta à sua casa e ela diz que precisa das suas impressões digitais e do seu DNA. Eles colocam Doug no carro e o agente começa a pressioná-lo, mas Doug não responde às perguntas. Assustado, Doug conta a sua situação ao seu amigo e aos seus pais. Enquanto isso, os policiais encontram uma evidência na amostra de sangue de Doug. Está ficando cada vez mais difícil para Doug provar a sua inocência. O jardineiro que havia visto Doug e Lena juntos aparece assassinado antes que a polícia possa falar com ele. Desesperado, Doug consegue escapar com a sua bicicleta. Ele vai para a bacia hidrográfica onde encontra Lena. Assim que ele chega ao local, Lena rasga suas roupas e começa a gritar para deixá-la ir. Ela tenta fazer com que pareça uma tentativa de abuso. A polícia prende Doug, mas eles dizem que conhecem Doug e sabem que ele é inocente. Só que agora precisa limpar o seu nome. Então um policial o solta e ele corre para o hotel de Lena para colocar as suas mãos no celular dela. Mas quando ele está procurando o telefone, Lena sai e a agente entra. Ele diz a ela que o telefone tem uma prova completa da sua inocência. Nesse momento, Doug percebe que ambas têm a mesma tatuagem. É assim que ele descobre que a agente é realmente a amante de Lena e tem sido a sua cúmplice desde o início. Tudo se voltou para ele quando ele percebe que era apenas um peão num jogo maior. A princípio, parece que Lena deixará Doug levar a culpa, mas num último gesto de amor, ela decide deixar o telefone celular, que contém as provas que ele precisa. As mulheres são mostradas voando em um avião depois de conseguirem sacar o seguro de Elliot. O filme termina com Doug sendo mandado para a prisão, mas com acusações reduzidas por um curto período de tempo. Enquanto isso, Lena e sua amante ainda estão em fuga, e Doug reflete se ele faria tudo isso de novo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.